Olá, muito boa noite. Vamos esperar, né, gente? O pessoal ir chegando. Vou convidando o pessoal aqui para entrar. Vamos lá, gente. E aí, como vocês estão? Nossa live de terça, não é? Nossa live de terça tá chegando aí. Nossa mão na massa. E para vocês que não conhecem como é que é o esquema dessa live mão na massa, gente, aqui no Instagram, é o seguinte. Toda segunda-feira eu abro uma enquete, tá? E aí nessa enquete eu coloco 3 opções de greges para que vocês escolham para a gente poder fazer juntinho, tá bom? Então, lógico, né? Ontem coloquei essa enquete e coloquei 3 opções, tá? E aí eu quero que vocês me digam aí se vocês sabem quais foram essas opções, gente. Então, foi o seguinte, eu coloquei cotas condominiais, execução de cotas condominiais, coloquei despejo com cobrança e coloquei também inventário com bens móveis. Isso mesmo. E aí, nós tivemos uma vencedora com 49% dos votos. A grande vencedora foi a grade de inventário. Isso mesmo, inventário de bens móveis. Muito bom, né, gente? E qual que é a minha ideia, tá? Com essa live de terça-feira, que é a nossa live mão na massa. A minha intenção, gente, é a seguinte, é mostrar para vocês quais são os detalhes que você precisa observar, né, no recolhimento de custas. Por quê? Esse é o caminho para você acelerar os seus processos e receber seus honorários mais rápido, tá? É através do correto recolhimento das custas. Parece um detalhe, e eu sei que muitos advogados, não são poucos, muitos advogados de fato encaram as custas como um detalhe. Para quem não me conhece, eu sei que tem muita gente nova chegando, muitos seguidores estão entrando no nosso perfil essa semana, ontem, hoje. Então eu quero me apresentar brevemente para vocês. Eu sou Daphne Cunha, eu sou servidora do Tribunal de Justiça já há 13 anos e há mais de 10 anos eu trabalho em vara civil. E uma das minhas principais funções que eu exerço diariamente é exatamente certificar o recolhimento de custas, conferir essas custas. Então, gente, o que aconteceu é que no dia a dia eu fui percebendo que os advogados não só tinham uma extrema dificuldade, né, nesse recolhimento, porque de fato as custas são complexas, tá? Não é fácil porque são várias legislações aplicáveis. Isso tudo tá meio espalhado, tá esparso por aí. Além da lei mesmo, que assim, a base da legislação de custas é o Código Tributário Estadual e a Lei de Custas, que é a Lei Estadual 3350 de 99. Além disso, existem inúmeros enunciados do Tribunal de Justiça, avisos que todos se aplicam às custas, a como você recolher e o que observar. Ai, Daphne, pelo amor de Deus, você já tá me deixando doida, maluca com isso. Eu já vi que é muito difícil. Calma, não é tão difícil assim, eu vou te contar por quê. É lógico, gente, que trabalhando com isso, né, há 10 anos, eu precisei desenvolver um método, desenvolver um passo a passo, para eu saber onde pesquisar, né, onde tirar toda essa informação para poder recolher corretamente. Então, é exatamente isso que eu estou fazendo aqui no Help Juris. Essa é a missão do Help Juris. Eu vou trazer para vocês toda essa minha bagagem, tudo que eu sei, tá? E se você quer se aprofundar um pouco mais, porque aqui, gente, no Instagram, a gente tem um canal no YouTube, tá? Se você ainda não tá seguindo a gente no YouTube, segue, porque lá tem vídeos maiores, vídeos completos. E
é lógico que só aqui na internet não dá pra gente se aprofundar demais em todos os assuntos relativos a custas. Mas eu tenho um convite muito especial para vocês. Inclusive, essa live de hoje é aquecimento para esse evento muito especial, para o qual quero te convidar agora, tá? Vai ser a Masterclass, anota aí na sua agenda, a Masterclass Acelerando Processos no TJRJ. E como é que vai funcionar? Essa Masterclass, ela é totalmente gratuita e ela é totalmente online, então não tem desculpa para você não participar. E sabe o que eu vou falar nessa Masterclass? Eu vou te mostrar quais são os erros que você está cometendo na hora do recolhimento de custas, tá? E o que você tem que fazer para começar a acertar e para acelerar os seus processos e receber esses honorários mais rápido. Então, para você participar dessa aula, que vai ser no dia 19 de outubro, às 19 horas no YouTube, basta que você se inscreva, totalmente gratuito, tá? Tem link na bio aqui no Instagram. É só você se inscrever, aí você já anota lá o evento para você não perder essa aula especial, que vai ser ao vivo e online, tá? Só para quem estiver inscrito, tá, gente? Essa aula é exclusiva. Ela não vai estar aberta no YouTube, não dá para você chegar lá em cima da hora, entrar lá no canal do Help Juris, falando, ah, meu Deus, esqueci, a Daphne falou que tinha uma Masterclass hoje, 19 de outubro, tô aqui, mas não tô enxergando o vídeo. Você não vai enxergar. Por quê? Essa aula é exclusiva. Só pode assistir essa aula quem fizer inscrição para estar lá na aula, tá? Então, não se esqueça e se inscreva aqui pelo link na bio, tá bom? Então, dito isso, o que isso tudo, o que essa Masterclass tem a ver com o nosso assunto de hoje? Tem tudo, gente. Sabe por quê? Nessa Masterclass, eu vou exatamente te mostrar o caminho para você acelerar os seus processos e receber seus honorários mais rápido através do correto recolhimento das custas, não é? Então, e hoje eu já vou te trazer algo na prática para você já implementar a partir de amanhã nos seus inventários, tá? E é para você acelerar os seus inventários, porque eu sei, inventário, gente, é a ação que mais dá dor de cabeça e que realmente costuma se arrastar por inúmeros motivos, né? A gente está falando de um momento que é muito delicado, né? Para qualquer família, que você está já lidando com a perda de um ente querido. E muitas vezes, infelizmente, a família não está de acordo. Muitas vezes você tem brigas familiares, né? Por conta de bens, etc. Então, são muitas questões que podem já atrasar o inventário. E aí você vai querer atrasar o seu inventário também por conta de custas? Isso não faz sentido. E a cada vez que você erra as custas no seu inventário ou em qualquer outra ação, você está atrasando o seu processo, em média, em 90 dias, tá? Então, isso é muito importante que você preste atenção nas custas. É o detalhe que faz toda a diferença, que pode fazer com que o seu inventário já comece lá na frente. E aí eu vou contar duas histórias para vocês entenderem e verem que é verdade isso que eu estou falando. Certa vez, teve um advogado que entrou com um inventário. E nesse inventário, para você ter uma ideia de como era uma situação simplificada, era apenas um único herdeiro, então ele estava pedindo a adjudicação de bens. E, por um acaso, era a hipótese da greve que eu vou fazer hoje com vocês. Ele tinha apenas bens móveis. E o que eram esses bens móveis dele? Ele tinha um valor para receber, tá? Então, essa pessoa que entrou com o inventário era um rapaz, que era o inventariante, o único herdeiro. O pai dele faleceu e deixou para ele um valor numa aplicação, numa conta. Então, você imagina, gente, o seu pai falece, deixa para você só um investimento para você poder, agora você vai levantar esse valor. Nem era um valor tão alto assim, tá? Mas era um valor considerável, que de repente esse rapaz estava esperando receber esse valor, que está esperando até hoje, tá? Só para vocês saberem. Esperando esse valor para, de repente, dar entrada numa casa, né? Ou para pagar alguma dívida, enfim, para recomeçar a vida, né? Quantas pessoas não estão numa situação assim, numa situação parecida com essa? E o
que acontece, gente? Ele, primeiramente, entrou com pedido de gratuidade de justiça. Só que a gratuidade, é muito importante que você tenha isso em mente sempre que você estiver distribuindo o inventário. Como é que o juiz vai analisar o seu pedido de gratuidade no inventário? O juiz não vai ver qual a capacidade econômica dos herdeiros. Então não adianta você juntar que o herdeiro tem um salário baixo, juntar o imposto de renda do herdeiro e tal, porque não é isso que o juiz vai analisar. Ele vai analisar a capacidade econômica do espólio, tá? Olha que interessante. Então, o que o juiz vai ver? Ele vai olhar e falar assim, opa, vamos ver o que tem de bens nesse espólio? E aí, no caso desse rapaz, tinha lá de bem exatamente a conta bancária do pai, a aplicação que eu tô contando. Que, olha, gente, eu de cabeça não me lembro exatamente o valor, mas era algo em torno de 50 mil reais. E aí o juiz falou, ó, não é o caso de indeferir JG, porque esse espólio, ele tem condição de pagar as custas. Esse espólio não é o caso de ser hipossuficiente. Então, indeferiu a gratuidade de justiça. Diante desse indeferimento, o advogado, ao invés de ir lá fazer exatamente o que eu vou te mostrar hoje, que é localizar um modelo lá nos modelinhos que tem no site da corregedoria e fazer o recolhimento de custas prontamente para esse inventário correr e começar logo, que era um inventário simples. Vocês vão te concordar. Quem tá entrando aí, gente, é advogado e faz inventário, me diz se um inventário só com um valor para levantar não é simples. Não tem aquele 1 milhão de certidões de imóvel, não sei o que, para tirar. Então, infelizmente, né, esse advogado, ele, ao invés dele correr lá, ver o modelo da grege, recolher a grege para dar entrada logo, dar início ao inventário do cliente dele, o que ele fez? Ele começou a pedir que o cartório certificasse quais eram as custas que ele tinha para recolher. Mas aí eu tenho uma coisa muito importante para contar para vocês. Lá na consolidação normativa, tá, da corregedoria, parte judicial, que tem lá quais são todas as atribuições dos servidores, lista tudo direitinho, diz que os servidores eles têm a obrigação de certificar as custas recolhidas. Então, muita atenção, porque muitos juízes não deferem esse tipo de pedido. Tá? Por quê? Porque você ainda não recolheu nada. Então você quer que o cartório adiante a certidão sem que você tenha recolhido. E, gente, eu vou falar para vocês a realidade. A realidade é a seguinte: hoje em dia, as serventias em todo o Tribunal de Justiça, em todo o Estado, elas estão esvaziadas. São pouquíssimos servidores. Então é absolutamente inviável que os servidores certifiquem as custas antes do recolhimento, porque isso gera um trabalho muito maior. Porque além conferência, você faz o cara crachá. Você olha o que a parte recolheu, você faz a conferência com o modelo, vê se está certo ou errado, confere lá certo ou errado e bola para frente. Se tiver faltando alguma coisa, aí você só vai certificar o que está faltando para o advogado. Agora você imagina o cartório ter que analisar todas as petições iniciais, certificar tintim por tintim, tudo que tem que ser recolhido, é inviável, levaria muito tempo, tá? Então, a maioria dos juízes indefere esse pedido. Beleza, foi o que aconteceu aí nessa história que eu tô contando pra vocês. O advogado foi lá, chegou, pediu certificação, chegou a despachar com o juiz, não, juiz, por favor, não sei o quê, e o juiz indeferiu, falou, não, você que tem que recolher as custas, e após o seu primeiro recolhimento, aí sim, o cartório vai certificar. Ok, depois de muita discussão, o advogado resolveu então fazer o recolhimento. E o que ele fez? Um recolhimento completamente errado. Ele não observou o modelo da corregedoria, que é o modelo que eu vou mostrar hoje para vocês, tá? Recolheu os valores errados, os campos errados. E aí, sim, nesse caso, o cartório foi lá, certificou tudo o que faltava de custas a serem recolhidas e intimou ele para pagamento. E aí, ele ainda levou um bom tempo até de fato pagar. E aí, sabe quanto tempo, gente, levou tudo isso? Mais de 1 ano. Eu sei que parece loucura o que eu tô falando, mas não é.
Eu sei que vocês estão pensando, isso é uma exceção, Daphne. Infelizmente não é uma exceção, tá? Como diz, né, o meme, é raro, mas acontece muito. Infelizmente é isso, é raro, mas acontece muito, gente. Acontece muito. Infelizmente os advogados não dão atenção ao correto recolhimento das custas. E é isso que eu tô aqui para te dizer hoje. Eu tô aqui para te mostrar que o caminho para você acelerar os seus processos e, por via de consequência, receber os seus honorários mais rápido é dar atenção ao correto recolhimento das custas, tá? Então, essa foi a história ruim. Que agora ouviu uma história muito boa? Essa foi fantástica. E de um inventário que, assim, extremamente mais complexo. Era um inventário com muitos bens móveis, imóveis, tá? E com menores, ou seja, ainda tinha atuação do Ministério Público, o que normalmente atrasa bastante inventário. O advogado que está aí me escutando agora sabe disso, né? Então, o que aconteceu, gente? Esse advogado, brilhantemente, já entrou com as custas recolhidas corretamente. E principalmente, que é o que traz ainda mais celeridade para um inventário, ele trouxe toda a documentação do inventário. E aí você pode estar perguntando, Daphne, que documentação é essa? Gente, existe um rol de documentos que precisam instruir o inventário, tá? Esse rol de documentos, ele tá lá na consolidação normativa também. Tem um artigo lá que lista tudo direitinho. Entra na consolidação depois. Essa é uma lei para quem atua aqui no Tribunal de Justiça, que é muito importante, porque ela traz não só especificações para os servidores, para os juízes, mas traz muitas questões assim práticas e burocráticas dos processos. Então, uma dessas situações é o inventário, que ele traz lá exatamente qual é o rol de documentos. Se você quiser anotar aí, o artigo é o artigo 303, tá? Tá lá listadinho, artigo 303 da Consolidação Normativa, parte judicial. E aí esse advogado, então, entrou com a ação, com aqueles documentos todo bonitinho, nanana, com as custas corretamente recolhidas. Isso foi para o Ministério Público, tá? Foi lavrado termo de inventariante, tudo certinho, foi para o Ministério Público concordou, eles fizeram o plano de partilha, recolheram os impostos e um inventário cheio de imóveis, cheio mesmo, era tipo assim, mais de 10 imóveis, mais um monte de valores em conta, tinha muitos bens a serem inventariados. Esse inventário ele foi finalizado com o formal de partilha entregue para o advogado, tá? Em 6 meses. Isso tudo por conta da atuação diligente do advogado. Então, pensa bem, isso não é muito importante você começar a prestar atenção. Especialmente nas custas, mas também em toda a documentação que você tem que estar atento aí para instruir o seu inventário. Então, vamos lá, que eu quero falar com vocês agora sobre a grade do inventário, que foi o que vocês votaram e que vocês agora querem conhecer. E eu preciso dar uma dica muito importante para você conseguir identificar qual é o modelo de grade que você tem que usar sempre que você tiver um inventário em que tenha apenas bens móveis. Antes de tudo, dica número 1 mesmo, é a seguinte. O importante para o inventário, para as custas do inventário, é que você saiba exatamente quais são os bens que você vai estar arrolando nesse monte. Quais são os bens que compõem um monte partilhável, tá? E por que isso? Porque as custas, as custas de inventário, existem 13 modelos diferentes de custas, 13 modelos de grade que você vai poder enquadrar o seu inventário. E todos eles têm relação com os montes, com os bens que compõem o monte partilhável, tá? Então, eu vou abrir aqui para eu ir lendo com vocês, que é o seguinte. Ó, o inventário que tenha apenas bens móveis, que é o que a gente vai ver agora. E o que são bens móveis, gente? Valores, veículos, bens que guarneçam a residência, bens que guarneçam aí uma empresa, cotas empresariais, semoventes, tem muita gente que tem fazenda, tem cabeça de gado, entra aí,
né, nos bens móveis. Então, todos esses detalhes, é isso que você tem que observar para você selecionar qual é a grade que vai se encaixar no seu modelo aí, na sua ação de inventário. E vamos lá. Só de inventário com bens móveis, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 modelos diversos de grade para quem tá aí com inventário só de bens móveis, beleza? Então, eu vou falar para vocês. O que diferencia um modelo do outro? Basicamente, só um detalhe. O valor desses bens, tá? Só que é o valor desses bens somados. E aí você pode pensar, Daphne, mas poxa, esses bens ainda vão ser avaliados e tal. Tudo bem, só que você vai utilizar um valor de mercado, tá? Para você fazer o recolhimento dessa guia lá no início da ação. Se de repente isso tiver que ter uma avaliação posterior, talvez ao final do processo você tenha que complementar alguma coisa. Mas, a princípio, você vai utilizar aí os valores que o próprio advogado lista na inicial como valor de mercado desses bens, tá? Por exemplo, se é aplicação, não tem o que falar, né? Valor em conta corrente, aplicação, poupança, tem também questão, pode ter uma previdência privada, enfim. Tudo que tiver a ver com valores, não tem que questionar. Veículo, você pode pegar pela tabela FIPE. O semovente, né, se for lá, se você tiver com inventário aí que a pessoa tinha várias cabeças de gado, não tinha fazenda, mas tinha as cabeças de gado, não sei, pode ser que seja possível, né? Você vai ter que ver qual é a avaliação de mercado dessas cabeças de gado. Então, é isso que você tem que trazer já na sua inicial e você já tem que verificar, né, qual é o valor de todos os bens que compõem esse monte para você encontrar aqui o seu modelo. E aí, quer ver? Os modelos são os seguintes. A gente começa com o inventário, arrolamento ou sobrepartilha que tenha bens móveis avaliados em até 500 mil. Esse é o primeiro patamar. Você tem bens que vão até 500 mil, você vai usar esse primeiro modelo de grade. Aí depois nós temos bens que sejam de 500 mil e 1 centavo até 1 milhão de reais. Depois de 1 milhão e 1 centavo até 2 milhões de reais. Depois de 2 milhões e 1 centavo até 3 milhões de reais. De 3 milhões e 1 centavo até 4 milhões de reais. De 4 milhões e 1 centavo até 5 milhões. E por último, o sétimo modelo é o inventário, arrolamento ou sobrepartilha com bens avaliados em até acima de 5 milhões de reais. Esse é o último patamar, tá? E aí eu vou mostrar para vocês que o que muda as custas de inventário, apesar de ter, né, N modelos, apesar de serem, né, você vê só os móveis são 7 modelos, mas são custas mais simples. Por quê? O valor é fixo, gente. Vocês vão ver que os atos dos escrivães são fixos e a taxa judiciária é fixa, diferente da regra geral, tá? Calma que a gente vai chegar lá. Eu vou abrir aqui, eu tô aqui com o modelinho, eu vou abrir a primeira hipótese, que é o mais baratinho, tá? Que são com os bens móveis até 500 mil reais. Deixa eu chegar nele aqui. Vamos lá. E aí, primeiro eu vou dar uma passada geral com vocês em tudo, quais são as contas e os campos que você tem que recolher numa grade de inventário. Vamos lá. O primeiro dele é o atos dos escrivães, que, como eu disse, ele tem valor fixo e tem a ver com o valor dos bens que estão no seu monte, tá? Você vai recolher os distribuidores, o valor dos distribuidores, e no inventário esse valor é um pouquinho diferente, que em quase todas as ações o valor é fixo, R$ 142,50. No inventário é um pouquinho mais barato, é R$ 95,00. E isso por quê? Porque no inventário, gente, a gente não dá baixa em inventário. Eu não sei se vocês sabem disso, mas o inventário não tem baixa. Então, se não tem baixa, isso significa que eu vou recolher um pouquinho a menos. É o que dá essa diferença, tá? Então, no inventário é só R$ 95,00 de distribuidores.
Além de distribuidores, você vai pagar a taxa judiciária, que também é um valor fixo, e eu vou ensinar para vocês qual é a relação entre taxa judiciária e atos dos escrivães. E além disso, você vai recolher simplesmente os percentuais legais, que é o CARG, o FET, FUNPERJ, FUNDPERJ, FUNARPEM, tá? Todos esses percentuais você não precisa se preocupar porque eles são automaticamente preenchidos lá na grade, ok? Então, em uma visão geral, esses são os campos que você tem que observar aí no seu inventário. Você não pode esquecer nunca do seguinte detalhe. Você tem que verificar que se você tiver de repente você não está representando todos os herdeiros. Às vezes tem herdeiros que, enfim, não conversam, vão ter que ser citados porque não está todo mundo de acordo. Aí você já adianta as custas da citação desses herdeiros, tá? Seja postal ou seja oficial de justiça. Não pode esquecer de recolher essas custas e a do diversos, tá? Quem já segue aqui o Help Juris há bastante tempo já sabe como é que funciona aí essa citação, seja por OJA ou por postal, e também a obrigatoriedade do campo diversos, ok? Mas aí vamos lá destrinchar um a um. O que eu quero mostrar para vocês é que no inventário é o seguinte, você tem lá um valor fixo de atos dos escrivães e a taxa judiciária, você não vai esquecer isso depois que eu te falar, ela é 1,5 vezes o valor do escrivão. Simples assim. A taxa judiciária sempre vai ser 1,5 vezes o valor do escrivão. Então o que você precisa ver? O valor do escrivão. Achou o valor do escrivão, a taxa judiciária você vai pegar aquele valor vezes 1,5. Acabou. E se você tiver um modelo como esse, que é um modelo só de bens móveis, esse valor é fixo. Você não tem que calcular nada. Nem esse 1,5 você não precisa, que você vai bater o olho aqui no modelo, você vai ver que já está preenchido. Se você jogar lá na grade, você vai ver que a hora que você localizar lá o modelo da grade que você precisa, já vai vir auto-preenchido, tá? O problema é quando você tem bens móveis e imóveis. Aí não vem nada preenchido. Enfim, é bem mais complexo. Inclusive, hoje me fizeram uma pergunta na caixinha de perguntas, perguntando para mim qual era a ação que eu julgava ser a mais difícil, a grade mais difícil de recolher. E foi o que eu falei, eu acho que a mais difícil é o inventário que tem bens móveis e imóveis, porque você tem que consultar o modelo da corregedoria junto com a tabela de custas. É bem mais complexo e tem muitos detalhes a ser observados. Mas não é o nosso caso. O nosso caso aqui é simples. Então, vamos dar um exemplo, tá, gente? Suponhamos que você está aí entrando com o inventário, que a pessoa tem aí um veículo, esse veículo avaliado, sei lá, em 50 mil reais, e tem também os valores em poupança, esses valores não ultrapassem 100 mil reais, né, suponhamos, e é só isso. Acabou. Então, você tem aí bens móveis que somados não chegaram a 500 mil, correto? E aí, o que diz aqui o nosso modelo? Atos dos escrivães. Nesse caso, que é a continha 1102, dígito 3, o valor é R$ 942,50. Simples assim. Agora, vamos ver o que está listado para a gente na observação da taxa judiciária. Vai ser exatamente o que eu acabei de explicar para vocês. Vamos lá. O artigo 124 do Código Tributário diz que a taxa devida pelo valor equivalente a 1,5 vezes do valor das custas judiciais fixadas na tabela da Corregedoria Geral de Justiça referente aos atos praticados pelos escrivães. Nesse caso, a taxa judiciária é R$ 1.413,76. Então é só isso que você vai observar. São custas assim super simples, tá? Nada demais. Aí você quer ver? A mais cara, que é acima de 5 milhões de reais, para você ver que inventário, infelizmente no Rio, o inventário está caríssimo. Suponhamos que a pessoa em um inventariado tenha tido de fato grandes valores, né, aplicados e tal, que tenha mais de 5 milhões de reais para ser levantado agora nesse inventário. O que você vai recolher de custas? É a mesma estrutura, tá? Não muda nada do que eu falei para vocês até agora. Muda só o valor. Os atos escrivães, nesse caso, vão ser R$ 14.314,38. E
A taxa judiciária, que é 1,5 vezes esse valor, vai dar R$ 21.471,57. Vamos fazer uma continha aqui, só para vocês terem uma ideia do susto. Vamos lá. 14.314,38 mais os 21.471,57. Só esses dois, sem contar os percentuais legais, que isso aí vai dar uma subidinha boa ainda. R$ 35.785,95. É um valor bem alto, tá, gente? Bem salgado. E aí, o que eu tenho para falar para vocês observarem é o seguinte: se de repente você está pensando, né, se suponhamos que esses valores sejam valores complexos de retirar de aplicação, enfim, por algum motivo, né, o seu cliente não tenha como pagar esse valor de cara e você esteja pensando em pedir um parcelamento dessas custas, toma cuidado para esse parcelamento não passar de um ano para o outro. Por quê? As custas, essas parcelas, elas vão ter que ser atualizadas. E essa atualização se dá pela UFIR. Todo ano a UFIR tem um acréscimo. Ela é corrigida, né, pelo valor do IPCA, enfim. Eu não sei exatamente quais são os índices que regem essa correção da UFIR, mas a UFIR todo ano cresce de valor. Então isso significa que pode ser que esses 35 mil, pode ser não, né? Com certeza esses 35 mil ainda vão ter um acréscimo. A mesma situação acontece se você estiver fazendo um requerimento de custas ao final. E custas ao final em inventário, que é uma ação que, se você não tiver com tudo muito redondinho, se todos os herdeiros não tiverem de acordo, se tudo não tiver assim muito certinho no inventário, tem potencial desse inventário levar em anos, muitos anos para se resolver. Gente, lá na vara que eu trabalho, a gente trabalha diversos inventários que foram iniciados na década de 80, de 90, e que até hoje não foram finalizados. É lógico que, graças a Deus, isso é uma exceção. Mas ainda assim, a gente tem, vamos botar em pelo menos uns 15 inventários, 20 inventários que são dessa época. Então é bastante, não é pouquinho, não. É bastante coisa. Então, toma cuidado com esse pedido de custas ao final, porque as custas ao final, elas vão ser recolhidas lá antes da sentença. Antes do juiz proferir a sentença para homologar a partilha, tá? E como é que vai ser a atualização dessas custas ao final? A atualização vai seguir a seguinte regra. Não pode ser aplicado, no caso do seu processo, nenhuma diferença de legislação. Por quê? As custas, elas são um tributo. Então, pelo princípio tributário, né, que você, sua base de cálculo, né, vai ser exatamente aquela de quando você deu causa ao tributo, tá? Então, você não vai poder aplicar uma regra que seja posterior. Vai ser aplicada a regra de quando você entrou com o inventário. Mas a atualização é pelo UFIR. Então, se você de repente está com um inventário que é taxa máxima, essa taxa máxima vai sendo corrigida pela UFIR. Essa taxa máxima está prevista lá no Código Tributário Estadual em UFIR, para vocês terem uma ideia, tá? Então, isso vai sendo corrigido. E ao longo dos anos, se o seu inventário demorou muito tempo, pode ser uma pancada esse valor, tá? Pode ser uma diferença enorme de valor. Então, muito cuidado com esse pedido de custas ao final em inventário, porque pode ter esse problema, tá? Aí, só para dar uma passadinha com vocês nos outros modelos que a gente viu, as duas pontas, né? O modelo do inventário com bens móveis, o mais baratinho, né? Que com bens móveis até 500 mil, e o mais caro, que é aqueles com os bens móveis acima de 5 milhões de reais. Então, vamos dar uma olhada? Olha lá, ó. Os que têm os bens móveis entre 1 milhão e 2 milhões, segue a mesma regra, vocês vão olhar lá.
vai ser valor de atos escrivães, o valor da taxa judiciária, esses dois fixos, e você vai recolher os percentuais. E a única coisa que pode ter diferente é a necessidade de citação de herdeiros, que aí você, por favor, se adiante, porque eu quero o seu inventário já começando com o pé direito, começando muito rápido, tá? Então vamos lá. Nesse caso, gente, dos bens entre R$1 milhão e R$1 e 2 milhões, a gente tem um valor de atos escrivães de R$ 2.827,53. A taxa judiciária, como vocês viram, é 1,5 vezes esse valor. Então, isso dá R$ 4.241,29. Observados todos aqueles percentuais legais que vai ser automaticamente preenchido quando você estiver lá preenchendo a grade, tá? Eu tenho ainda aqui um detalhe muito importante para falar com vocês, que eu vou falar depois de dar uma passadinha com você nos outros modelos, tá? Porque isso aí é pulo do gato e talvez você não saiba. Vamos lá. O que é, gente? O inventário com entre R$2 milhões e R$1 e R$3 milhões, o valor dos atos escrivães vai ser R$ 4.241,29. E a taxa judiciária também fixa vai ser 1,5 vezes esse valor, que dá R$ 6.361,94. Então, lembre-se, nesses inventários apenas de bens móveis, você não precisa ficar fazendo continha. 3% disso, 3% daquilo, porque para quem não sabe, a taxa judiciária ela tem uma regra, tá? Uma regra geral, que é a regra 3P, que eu chamo de regra 3P no meu método, no método Help Juris, que é para te auxiliar você memorizar isso. 3% do valor dos pedidos. No inventário, a gente não pensa em regra 3P. Inventário é valor fixo, é o valor que está aqui na tabela, é o valor que está aqui nos modelos da corregedoria, tá? Nós temos o inventário com bens móveis avaliados entre R$3 milhões e R$1 e 4 milhões, que aí fica atos dos escrivães R$ 6.361,94 e a taxa judiciária, que é 1,5 vezes esse valor, R$ 9.542,91. E por fim, é o último, né, que está nessa interseção, que com bens móveis avaliados entre 4 milhões e R$1 e 5 milhões, e o valor de atos escrivães dele, R$ 9.542,91. A taxa judiciária, 1,5 vezes esse valor, R$ 14.314,37. E aí entra o pulo do gato que eu falei para vocês que eu ia contar hoje aqui, que é o seguinte. No inventário, eu vou ler para vocês o que diz a observação aqui, olha. Vamos lá. As custas referentes ao ato do escrivão, bem como a taxa judiciária, são recolhidas de acordo com o número de sucessões, recolhendo-se em dobro na hipótese de inventário de 2 sucessões. E o que isso significa, gente? Suponhamos, isso acontece muito. Suponhamos que você tem uma família em que a mãe faleceu, tá? E aí, às vezes, a família não entra com o inventário imediatamente. E nesse meio tempo, o pai falece, que era o cônjuge meieiro na situação. E aí, os filhos fazem o quê? Então agora vamos entrar com inventário conjunto. E o que vai acontecer nesse caso? Você vai ter que recolher 2 vezes o valor relativo aos atos dos escrivães e à taxa judiciária, tá? Porque é por sucessão. E Daphne, o que acontece se um dos herdeiros falece no meio do caminho, já está lá no inventário, o inventário já está correndo, um dos herdeiros falece e você pede a acumulação desse inventário? A mesma coisa. Você pediu a acumulação do inventário, você precisa ir lá e recolher taxa do escrivão e também a taxa judiciária. Atos dos escrivães e taxa judiciária. Tá? O mesmo valor, porque em tese, se você está acumulando, é porque você tem identidade de bens e identidade de herdeiros, né? Então, não teria por que as custas serem diferentes. Então, as mesmas custas que você recolheu para um, né, dos inventariados, você vai recolher para o outro inventariado também, ok? E eu quero aproveitar que vocês estão aqui comigo agora para fazer novamente o convite muito especial que tem tudo a ver com essa nossa live de hoje, que eu tô aqui mão na massa com vocês, mostrando para vocês exatamente quais são os valores, item por item da grade do inventário. E, gente, é muito importante
tá? É muito importante mesmo que vocês prestem atenção às custas judiciais, porque isso pode trazer uma enorme celeridade para os seus processos. E isso significa que você vai receber os seus honorários mais rápido. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês numa aula muito especial que vai acontecer no dia 19 de outubro, às 19 horas, no YouTube. Essa aula é completamente gratuita, ela é totalmente online e ela se chama Masterclass Acelerando Processos no TJRJ, tá? Para participar, essa aula, gente, é exclusiva, não vai estar lá aberto no YouTube, tá? Se você quiser participar dessa aula, você precisa se inscrever. Tem link aqui na bio, no Instagram, para você fazer a sua inscrição. E lá, o que eu vou conversar com vocês? Eu vou te mostrar quais são os principais erros que você está cometendo na hora de recolher custas. E o que você pode fazer de correto, tá? Eu vou te mostrar, então, um caminho para você acelerar os seus processos e receber seus honorários mais rápido através do correto recolhimento das custas, tá bom? Eu estou esperando todos vocês. Agradeço demais pela presença de vocês até agora. Quem está chegando aí agora, doutora Andréia Valente, essa live vai ficar gravada aqui, tá? A doutora Camila tá comentando aqui antes da gente sair. Nossa, gente, acho que realmente é mais barato o extra. Sabe, doutora Camila, que eu tive conversando com um advogado semana passada sobre isso? E ele me falou, opinião pessoal dele, eu não sei porque eu não conheço os valores do extrajudicial. Mas ele me disse que mesmo com as custas altas assim, ainda vale mais a pena fazer no judicial. Pela questão do prazo que as partes ganham para pagar o imposto. Porque ele falou que no extrajudicial você tem que recolher em 60 dias, sem choro nem vela. Se não recolher em 60 dias, já incide a multa. E já no judicial, você entrou com o inventário dentro dos 60 dias, já para de contar o prazo para essa multa, entendeu? Então, ele falou que ele prefere continuar fazendo todos os inventários judiciais, porque ele falou que também as custas do extrajudicial são caríssimas e são muito parecidas com as custas do judicial. E deve ser mesmo, tá? Eu não tenho certeza disso, se alguém souber, pode até me falar aqui. Eu imagino que seja porque é a mesma corregedoria, né, gente? Então, assim, os cartórios extrajudiciais, eles estão vinculados também à corregedoria de justiça. Então, eu acho que não deve ser um valor muito diferente, não, tá? Mas, enfim, essa live vai ficar gravada, tá? Se você quiser assistir lá desde o começo, pode assistir, para você ver direitinho que eu vim falando muitos detalhes para você observar no seu inventário, para você começar a ir acelerando esse inventário. Quero ver todo mundo fazendo inventário de 6 meses, igual eu vi, tá, gente? Nossa, fico tão feliz, dá uma satisfação imensa, enorme. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente, tá?